Olá para você que está assistindo esse vídeo. Um bom domingo para você aí e um ótimo final de semana. Olha só, gente, eu tô com dois aparelhos aqui, um Sony e um Sony. Sim, um Sony e um Sony, apesar de que tá escrito aqui, o que tá escrito aqui? É isso, tá escrito Aiwa. Tá escrito Aiwa aí, mas será que é Aiwa mesmo? E tem esse outro Sony aqui. A gente vai dar uma olhada nele por dentro e ver que tem algumas semelhanças. Como vocês podem ver aqui, ó, o mecanismo de CD dos dois é o mesmo. Tem algumas mudanças, tá? Esse aqui é um modelo mais antigo, anterior a esse daqui, então tem algumas certas mudanças no circuito. Aqui a parte da bandeja o desenho é igual. Aqui onde vai fixado o CD praticamente é igual, mas e aqui embaixo, será que é igual? Olha lá, tem essa plaquinha aqui de controle, né, da unidade ótica, e aqui é a plaquinha de alimentação. Vamos olhar aqui. Olha lá, a plaquinha de controle, né, da unidade ótica e alimentação. Dessa aqui eu gostei, capacitor sólido, muito bom, melhor que aquela porcaria daqueles eletrolíticos, né? Isso aqui tem uma durabilidade muito maior, mas ó, mecanismo fora esse aqui é um mecanismo mais novo que esse, tá? É praticamente o mesmo mecanismo, mas tá escrito como Aiwa, né? Tá bom, tá bom. Vamos pôr de lado aqui. Vamos olhar por dentro. Vou colocar em cima aqui, não tem problema. A potência dos dois é praticamente idêntica. Esse daqui, se eu não me engano, é 90 e esse daqui 90 watts por canal, praticamente a mesma potência. E olha só, transformador praticamente idêntico. Esse aqui parece ser um pouquinho maior. Esse aqui tem blindagem, isso aqui é uma blindagem, tá? Para não emitir, né, ruído pro circuito eletrônico. Esses daqui já não vem com essa blindagem, mas em compensação, né, tem um dissipador aqui na frente. Isso daí já não interfere. Bom, olha só, deixa eu ver se eu... Aqui a placa, né? Engraçado, né? Se você perceber, olha só uma coisa. Se vocês perceberem, a Aiwa sempre coloca a placa principal desse lado, sempre. Já a Sony sempre coloca a placa desse lado aqui. Se você pegar qualquer aparelho da Sony, você sempre vai ver a placa principal desse lado. Mas será que a Aiwa quis mudar, fazer uma coisa diferente? Sei lá. A gente sempre coloca do lado esquerdo, vou mudar. Vou colocar do lado direito. Tá certo. Será que ela quis fazer igual a Sony, né? Então, a Aiwa tão fã da Sony, vou copiar, vai. Seguir o estilo deles. Sony, placa principal sempre do lado direito e trafo do lado esquerdo, né? Sempre você vai, qualquer Sony que você pegar, você vai ver esse estilo assim, pelo menos os classe AB. Aqui os transistores de potência. Opa! Deixa eu mudar o ângulo aqui. Será que eu consigo mexer nessa intensidade? Legal.
Olha lá, os transistores de potência lá embaixo tem dois pares. Aqueles que vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Esses transistores aqui são os circuitos reguladores os transistores reguladores de tensão, como a Aiva sempre fez, né, nos aparelhos dela. O primeiro par e o outro um par de transistores na saída. Aqui, olha lá, já o Sony na parte de trás, ele já não utiliza, tá, esses drivers, aliás, esses reguladores de tensão. Isso é feito de uma outra forma aqui na placa lateral. Aqui a fonte, né, ó, diferente da Aiva, né, que a Aiva sempre colocou, não sei se vocês conseguem ver aqueles capacitores grandes ali, ó. A Aiva sempre colocou aqueles capacitores assim. Ela sempre fez a placa, a fonte, junto com a placa principal. Isso é comum da Aiva. Já a Sony, ela sempre colocou a fonte junto com o circuito amplificador. Você pode ver, geralmente, alguns modelos têm uma plaquinha aqui que vai fazer uma regulagem de energia, né? Como é o caso aqui, ó, tem um relé, tem um circuitinho aqui, os fusíveis de proteção, né, que aliás é bastante, hein? Deixa eu ver daqui, cadê? Bom, vamos lá. A Sony sempre colocou a fonte junto com amplificador, né? Isso aqui. Vamos lá. E agora o tape deck. Tape deck bem comum, né? Utilizado nos aparelhos da Sony. Será que o aparelho da Aiva tem aquele tape deck bem conhecido deles? Caramba, olha só. Mas espera aí. Ué, olha lá, olha lá, é igual, caramba, 28 de outubro de 2001, é isso mesmo? E aqui tá 26 de março de 2001, 2001, caramba, eu queimei minha língua, eu falei que essa placa de CD, o projeto era um pouquinho mais antigo, mas parece que, como o mecanismo praticamente é do mesmo ano, o circuito é também. Não sei que a Sony resolveu usar uma placa na parte de CD, um modelo mais antigo, né? Aqui a placa frontal, né? Deixa eu ver se LC certo. A Eva costuma usar esse mesmo processador. LC87. O que está escrito aqui? Deixa eu ver se eu consigo ver. LC 8767968, que é o processador e controlador do display. E aqui, cadê? LC 8756C. Um modelo de processador um pouquinho diferente. 87 e 80 e já esqueci. 87 e 87. A mesma série, né? Só vai mudar algumas coisas. Mas olha aí, gente. São aparelhos que eles são iguais, só que diferente, né? Acredito eu, tá? Mas
que eu consigo perceber aqui no projeto desses dois aparelhos. Ah, eu esqueci de mostrar mais uma coisa. Tava olhando aqui do lado. Deixa eu mostrar para vocês. Quem conhece a Aiva, eu vou mostrar uma coisa aqui. Aqui, ó, peguei um falante que eu tenho deles, né? Como vocês podem ver, olha lá o logo da Aiva, né? Aiva. Que legal. Aqui é o falante, né? Do Aiva, né? Aqui é de uma caixa que eu abri, né? É o mesmo falante. Será que quando eu virar aqui a gente vai encontrar escrito Aiva? Deixa eu ver se tá. Opa! Ah! Não é, gente. Quá, quá, quá. É um alto-falante Sony. Caramba, hein, Aiva? Usando o falante da Sony. É um projeto aí praticamente que eu acredito, né? Que a Aiva fez nesses últimos modelos aí. É que os engenheiros, tanto da Aiva quanto da Sony, eles trabalharam junto nesses projetos aí. A Sony colocou muita coisa deles nesse projeto e a Aiva manteve algumas características, né, dos circuitos dos aparelhos dele. Mas alto-falante é Sony. Essa caixa aqui é uma caixa Sony. O mecanismo de CD, como vocês viram aqui, é Sony. Aqui não tem absolutamente nada de Aiva. E algumas coisas aqui tem o dedo dos engenheiros da Aiva. Como vocês podem ver a fonte, né? A Aiva manteve a... Aliás, olha só que interessante também. Eu consigo ler ali escrito Rubicon. A Aiva sempre utilizou essa marca nos aparelhos dela. Já a Sony, sempre vocês vão encontrar esse Nippon Kimicon, né? Esses marronzinho. Então, aqui nesse aparelho dá para ver aí que a Aiva manteve algumas coisas. Os engenheiros aí manteve algumas ideias, mas praticamente muita coisa do circuito é Sony. Caixa, leitor de CD, esse display aqui é Sony. É um projeto aí da Sony. Mecanismo de fita cassete, né? Tape deck Sony. E alguma coisa vai ter da Aiva aqui é a parte da fonte. O amplificador ainda é da Aiva. Eu não cheguei a checar os transistores, mas depois eu vou dar uma olhada no computador. Que a Aiva sempre usou Darlington. A Sony nos aparelhos dela, que eu sei, né, que eu tenho conhecimento, só tem um aparelho da Sony que utiliza amplificador Darlington. Mas a Aiva, desde que quando começou a utilizar a saída transistorizada, sempre utilizou transistor Darlington. Então, provavelmente esses transistores aqui, aí tem que olhar lá no manual de serviço, tem que checar para ver se esses transistores são Darlingtons também, mas eu acredito que sim. Já a Sony ali, provavelmente, talvez seja Darlington, talvez seja BJT. Quer saber? Vamos dar uma conferida, gente. Vamos dar uma olhada no manual de serviço para ver qual que usa Darlington, qual que usa BJT. Vamos dar uma conferida. Mas por enquanto, gente, o que eu queria mostrar desses aparelhos aqui é isso.
até a caixa. Deixa eu mostrar para vocês. A gente tem que mostrar isso. Olha só. Essa aqui é a caixinha daquele Sony lá, ó. Enquanto a caixinha da Eva, né, é esse zoiudo sorridente, a caixa da Sony é esse zoiudo assustado. Caixinha feliz, caixinha assustada. Mas são bem parecidos, até os falantes, tá? São bem parecidos. Bom, gente, aqui já tá o manual de serviço, né, de ambos, do Sony RG220 e do Jax PK3. Uma coisa que eu sempre gostei na Sony, isso aqui é um manual de serviços Sony, até o manual é Sony, que a Aiva não faz manual assim tão bem elaborado como a Sony fez. E os melhores manuais de serviços já produzido pelas fabricantes é Sony. Sony faz os melhores manuais de serviço. Isso para nós técnicos, isso é uma maravilha de Deus. Meu Deus do céu, viu? Muito obrigado pro engenheiro que fez esses manuais de serviços, porque além de ele ser em português, o circuito ele é muito bem detalhado, muito bem. As conexões são tudo detalhadas certinho, o que vai no que, aonde vai na onde. Aqui no caso, esses daqui são os diagramas em blocos. E aqui é onde eu me admiro que a Sony faz, que a Aiva não fazia muito relaxadamente, né? Fazia, mas a Sony faz isso com capricho. É colocar todas as tensões importantes e as que a gente vai achar para medição. Aqui a gente já vê um servo, né? Um servo é da placa de CDs e a gente pode ver aqui todas as tensões que a gente vai achar. Se a gente colocar a ponta de prova do multímetro, ó, vai ter todas essas tensões aqui. Então a Sony sempre facilitou pra gente e a gente adora isso. A técnico adora, sabe, manual de serviço assim, bem explicadinho. Aqui a tensão de coletor 3,3. Se você colocar a ponta de prova aqui, você vai achar 3,3 volts. Aí o técnico vai lá, coloca e acha, fala, oh, obrigado, Sony. Não preciso ficar consultando a mãe de Ná para ter certeza que a tensão que está aqui está certa ou não. Ele tem que ficar consultando um monte de gente. Gente, a tensão que tem aqui, essa aqui mesmo? Aí vai um monte de gente, outros técnicos e falam, deve estar certo, não sei e tal. Não, aqui a Sony ela já dá tudo mastigadinho pra gente. Se a gente não encontrar essas tensões, essa tensão aqui, tem alguma coisa errada. Aqui no optoacoplador, ó, aqui na entrada vai encontrar 1,2 volts no pino 1, saindo no pino 3 aqui, ó, vai ter 0,1 volts. Se tiver uma tensão diferente, tem coisa errada. Então, o melhor manual já fabricado é Sony. Isso aí não tem para ninguém. A Sony sempre fez os melhores manuais. Vamos continuar aqui, ó. Uma coisa que os aparelhos da Sony têm, isso não é legal, é que eles possuem um índice de distorção muito alto, 10%, né? Esse aqui é 100 watts. E assim, a Sony faz isso daqui porque ela sempre colocou a potência, né, dos aparelhos dela acima do índice de distorção. Falar, o meu negócio é potência, coloca a potência independente da distorção. Ainda bem que ela respeitava pelo menos os limites aí de 10%. Se a gente colocar aqui no Aiva, né, uma coisa que a Aiva nesses últimos aparelhos aí voltou a fazer, né, ó, potência nominal de saída 48 em relação aqui que
As 100, não, mas ó, compensação índice de distorção harmônica, 1%. Isso aqui é uma maravilha. Índice de distorção harmônica, olha isso aqui, gente, 0,08% a 24 watts, 1 kHz. Isso aqui é uma maravilha. Por isso que eu falo, esse projeto aqui desse amplificador é Aiva. Muita coisa ali naquele aparelho pode ser Sony, mas o amplificador tem a assinatura da Aiva. E vamos continuar descendo, vamos para o que interessa. Deixa eu ver se eu acho aqui já. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho. Placa principal. Vamos ver aqui rapidinho se um projeto, lá. Isso aqui a Aiva nunca fez, tá? Nunca. Colocar todas as tensões que você vai achar aqui, ó. Tensão de coletor 36,5 negativo ou menos 37. É claro, gente, que essas tensões aqui elas são aproximadas, porque cada multímetro ele tem a sua precisão. Então isso aqui foi feito em equipamento de laboratório, extremamente preciso. Esses multímetros aí Xing Ling, né, chinês aí de 10 conto, 15 conto, não vai mostrar exatamente aqui, ó, redonda essa tensão. E aqui é a saída, e olha só que beleza. Como a gente pode ver, né, aqui a Aiva ela manteve a sua alma, né, no que diz respeito ao amplificador. Aqui ela utiliza também, né, a Darlingtons na saída, ó, e até aqui, ó, o bias. Nossa, é coisa que em aparelhos da Aiva a gente não vê. Tudo bem explicadinho, ó. Esses resistores, aliás, esses transistores ajustam o bias da saída. Bem legal isso. Mas como vocês podem ver, o amplificador, pelo menos o amplificador, é Aiva. O driver, né? Circuitinho de proteção que a Aiva sempre usou, né? Nos aparelhos dela. A proteção térmica. Bom, vamos para o Sony. Deixa eu ver. Vamos descer. Aqui o circuito do Power Amp. E aqui, será que é a Aiva já fazendo escola? Olha só. Olha só, gente. FN 1016, é isso mesmo? FN 1016 no aparelho da Sony, olha só. FP 1016 e FN 1016. Olha só, legal. Isso aí me pegou de surpresa. Eu já tinha ouvido falar que tinha um aparelho da Sony, né, que tinha usado o amplificador da Aiva, e é justamente esse. Isso aí me pegou de surpresa, que eu nem imaginava que esse amplificador utilizava esses transistores de saída. E aqui a Aiva utilizou, deixa eu ver aqui, 2SA1163. Não, aliás, eu tô vendo aqui errado, gente. 1686, 2SB 1686 e
2SD2642. Aqui parece que a Aiva mudou um pouquinho os transistores de saída, porque ela nunca usou, né, esse tipo de transistor aqui, mas a Sony utilizando os famosos FN e FP. Será que os engenheiros da Aiva trabalharam no amplificador, nesse amplificador aqui, e os engenheiros da Sony trabalharam nesse amplificador aqui, seguindo as ideias, né, dos engenheiros da Aiva, aliás, seguindo a ideia dos engenheiros da Aiva. Mas olha só, mas apesar de usar esses transistores, né, aqui a Sony abusou um pouquinho da distorção. É isso aí, gente. Eu fiquei até surpreso em relação a esses transistores de saída, porque eu não esperava encontrar no Sony esses mesmos modelos utilizados pela Aiva. E olha aqui, a gente tem um Sony utilizando o modelo de saída da Aiva. Só fazendo um adendo aqui, gente, uma informação e algo que me leva a crer da escolha da Aiva em ter utilizado esse par de transistores, né, que só foi utilizado nos aparelhos da Aiva. Como vocês viram a placa lateral aqui, né, ela tem algumas coisas como, por exemplo, exceto Aiva, a própria serigrafia da placa, até a fenolite aqui, ela é muito parecida com o que a Aiva utilizava, já aquele Aiva lá, esse aqui, a coloração, a serigrafia é muito parecida com a da Sony. O que eu acredito, tá, é que a Sony utilizou esse projeto tanto nos aparelhos dela, Sony, quanto nos aparelhos da Aiva. E aí, para economia mesmo, né, para não ter que gastar com dois projetos diferentes, né, refazendo a placa, refazendo todo um circuito para um possível Aiva, vamos simplesmente utilizar o nosso projeto no aparelho da Sony. Provavelmente vai ter aí um desses aparelhos jacks aí com essa placa aqui, exatamente idêntica essa daqui, com esses transistores. Da mesma forma, né, quem assistiu o vídeo aí do NSX 5200 viu que os fabricantes eles costumam fazer o quê? Reaproveitar projeto. Por exemplo, vamos lançar um modelo que vai ter essa configuração e outro modelo sem, que é um modelo básico e um modelo mais avançado, que seria aquele top de linha, por exemplo. E a Sony, nesse modelo, provavelmente optou por fazer essa mesma escolha. Ao invés de redesenhar o projeto para um aparelho da Aiva, resolveu utilizar o projeto deles no mesmo aparelho da Aiva. Com exceção de algumas coisas, quando você vê aqui Aiva, ou seja, esse circuito você vai encontrar no aparelho da Aiva, já não nesse Sony. Esse Sony não tem, mas no Aiva tem. Aqui no aparelho da Aiva você vai encontrar esse circuito, você pode ver que aqui está faltando componente, mas no aparelho da Aiva vai ter esses componentes. Onde é que eu vi aqui, exceto Aiva? Esse circuito aqui muito provavelmente vai ter no aparelho da Aiva também. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa. Onde é que estava escrito aquele exceto Aiva? Significa praticamente o quê? Aqui, ó. Onde está escrito aqui Aiva também, ó. É um circuito que não tem aqui, mas foi acrescentado no modelo da Aiva que utiliza essa placa. Aqui, ó, mesma coisa. Não tem, você pode ver que está faltando circuito aqui, mas no aparelho da Aiva que utiliza esta placa, vai ter esse circuito integrado
junto com os demais SMDs. É bem curioso isso, gente. Voltando aqui, é bem curioso quando a gente olha para o circuito do amplificador, nesse daqui da Aiva, eu vejo muito pouco da Aiva aqui, com exceção das saídas Darlington, mas o próprio desenho, como ele é feito, né, foi desenhado o amplificador, eu não vejo tanto da Aiva aqui. Eu consigo reconhecer mais a Aiva nesse tipo de desenho aqui. É interessante essa escolha, né, das duas empresas, e o fato de um Sony ele ter muito mais características, principalmente o amplificador, ter muito mais características de um projeto Aiva do que um Sony, e pegar um Aiva, o amplificador dele ter muito mais características de um Sony do que de um Aiva. É isso aí, gente. É o que eu queria mostrar para vocês, né? Nesse vídeo, as semelhanças entre esses dois aparelhos e as decisões, né, que ambas as empresas tomaram tanto no projeto quanto na venda desses dois aparelhos. Se você ter esse aparelho aqui, você vai ter um aparelho Sony muito mais próximo da Aiva do que esse tal Jax aqui, né? Essa linha aqui que, para dizer a verdade, não me agradou. Esse desenho aqui, esse design, né, desse aparelho não me agradou nem um pouco. Por esse vídeo é isso. Valeu, falou!